aqui é a Yasmin do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício de radiação. Uma esfera com 10 centímetros de diâmetro, cuja superfície é mantida a temperatura de 100 graus Celsius, é suspensa no meio de uma sala a 25 graus Celsius por 1 hora. Considerando que o coeficiente de transferência de calor por convecção é 20 watts por metro quadrado por grau Celsius e a emissividade da superfície corresponde a 0,7, determine a perda de calor total da esfera. Então, vamos entender esse exercício. Tem uma sala a 25 graus Celsius, tudo que está dentro dela tem 25 graus Celsius, e uma esfera a 100 graus Celsius é suspensa no centro dessa sala. Então, o que acontece, né? Como é que o calor é trocado nessa situação? A esfera é um corpo sólido que está parado, e o ar ao redor, e o ar em contato com ela na sala é um fluido que está sempre em movimento, a uma temperatura diferente. Então, vai ter uma troca de calor por convecção entre a esfera sólida e o ar. Como a esfera tem uma temperatura maior do que o ar, então ela vai perder calor por convecção para o ar. Vamos colocar aqui as setinhas do calor indo da esfera para o ar. E vamos chamar aqui essa parcela da taxa de transferência de calor de Q ponto C, de convecção. Mas não é só a convecção que acontece. Essa esfera está a 100 graus Celsius, uma temperatura maior do que o zero absoluto. Então, ela também vai perder calor, emitindo energia por radiação. Então, vamos colocar aqui as setinhas de calor sendo perdido por radiação. E vamos chamar essa parcela de Q ponto R de radiação de emitido. Mas é só a esfera que vai emitir calor por radiação? Não, porque a sala também está a uma temperatura maior do que o zero absoluto, 25 graus Celsius. Então, vai ter uma parcela aí de calor que vai ser emitida pela sala e vai ser absorvida pela esfera. Vamos chamar aqui essa parcela de Q ponto R ABS, de absorção, né? Então, além das temperaturas da esfera e da sala, o problema dá pra gente essas variáveis aqui. O enunciado dá o diâmetro dessa esfera, então a gente consegue calcular a área superficial, que é πd ao quadrado, e vai ser igual a 0,03142 metros quadrados. Então, essa área vai ser sempre em metros quadrados, tá? Cuidado para não calcular em centímetros quadrados. A emissividade, que é 0,7, e o coeficiente de transferência de calor por convecção, que é 20 watts por metro quadrado grau Celsius. Então, esses coeficientes, esses dados que o enunciado deu, já dão uma dica de que esse problema vai misturar convecção com radiação, porque a emissividade é usada na radiação e o coeficiente de troca de calor por convecção na convecção, né? Então, esses foram os dados. E o que o enunciado pediu para a gente calcular, né? A perda total de calor da esfera, que é o Q. Então, cuidado, porque não é o Q ponto, tá? Não é a taxa de transferência de calor, e sim o calor perdido, tá? Mas para calcular o Q, primeiro a gente vai ter que calcular o Q ponto. E nos próximos passos agora, que a gente vai ver, a gente vai calcular cada uma dessas 3 parcelas do Q ponto. Então, primeiro vamos calcular a parcela de calor trocado por convecção. E para calcular a convecção, a gente vai usar a lei de resfriamento de Newton, que é essa expressãozinha aí, tá? Então, relembrando os dados do problema, vamos lá, a gente vai substituir as variáveis na lei de resfriamento de Newton para calcular o Q ponto C. Então, o H é 20, a área é 0,03142, tá? E o ΔT, a gente vai fazer, como ele está em módulo, a gente quer que esse valor seja positivo, para a gente não ter que tirar um módulo depois. Então, vamos fazer o maior menos o menor. Então, 100 menos 25 vai ser igual a 75 graus, tá? Então,
a taxa de transferência de calor por convecção. Se a gente resolver essa conta, a gente vai encontrar o valor de 47,13 watts. O próximo passo é calcular a radiação emitida pela esfera. E para isso a gente vai usar essa expressão aqui, que relaciona a emissividade com a área superficial da esfera, a temperatura da esfera e essa constantezinha aí, o sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann. Essa constante aparece nos problemas de radiação e ela sempre vai ter esse valor. Então, relembrando os dados aqui do problema, vamos substituir essas variáveis na equação. E a gente vai encontrar o Q.RE. Então, a emissividade é 0,7 vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a área superficial. E agora, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa combinar as unidades dessas variáveis. Então, olha só, aqui está aparecendo um Kelvin ao quadrado na constante. Então, isso já alerta a gente que a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, a gente vai colocar a temperatura da superfície da esfera, que é 100, mais 273,15, tá? E se a gente resolver essa conta, a gente vai encontrar que a taxa de transferência de calor por radiação emitida pela esfera é igual a 24,18 watts. Agora, no próximo passo, a gente vai calcular a radiação absorvida pela esfera. E para isso, a gente tem que saber de uma informaçãozinha aqui, que é a seguinte. Quando um corpo tem 0,7 de emissividade, isso significa que esse corpo vai absorver 70% das radiações que chegam até ele. Então, a fórmula vai acabar sendo a mesma, porque a emissividade vai entrar aqui, né, como uma porcentagem da radiação total que chega até o corpo, que seria o sigma A T a quarta. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A área não vai ser usada a área da parede, porque são várias paredes, né, e mais o ar dentro da sala. Então, não vai ser toda a radiação emitida por cada um dos outros corpos na vizinhança que vai chegar até a esfera. Então, uma parte da radiação emitida por uma parede vai chegar também nas outras. Então, aqui a gente vai usar a área da própria esfera, tá? E a gente vai calcular a radiação, apenas a radiação que é absorvida pela esfera. Então, relembrando aqui os dados, vamos substituir eles na fórmula e a gente vai ter que R aqui, ABS, é igual a 0,7 vezes a constante de Stefan-Boltzmann. Então, tá aqui, ela vai aparecer de novo. Vezes a temperatura do fluido agora. E, novamente, tá? Em Kelvin. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar o valor de 9,85 watts. Então, calculadas as 3 parcelas da taxa de transferência de calor, a gente vai somar essas parcelas para encontrar a taxa total de troca de calor da esfera, né? Então, cuidado aqui com os sinais, né? Que as duas primeiras parcelas, quer dizer, a convecção e a radiação emitida pela esfera são taxas de calor, é um calor que a esfera perde para o ambiente. Por isso, eles estão com o mesmo sinal. E o calor que a esfera absorve do ambiente entra na esfera, então ele está com um sinal diferente dos outros. Então, a gente encontra aqui uma taxa total de 61,46 watts. E agora, né? Acabou o exercício? Não. O enunciado também pediu para a gente calcular o calor trocado.
Então, é isso daqui, ó. Isso não, é só o Q. O calor trocado pela esfera. O Q ponto a gente acabou de calcular. Então, como é que a gente vai calcular o Q com o Q ponto? Usando isso daqui. A taxa de calor trocado é o calor trocado por um intervalo de tempo, tá? E então, a gente precisa multiplicar o Q ponto por esse ΔT para obter o Q. Então, vamos lá. Então, atenção também nas unidades, tá? O watts é joule por segundo, então a gente não vai entrar com 1 hora. A gente vai colocar aqui 3.600 segundos. E assim, o resultado que a gente vai encontrar é de 221.256 joule. Tranquilo, né? Não foi tão difícil. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!